Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Oitavo ano, é o seguinte, hoje eu vou fazer a correção dos exercícios de revisão. Os exercícios de revisão foram aqueles exercícios que eu havia mandado para vocês. Eu mandei lá pro colégio e com certeza o colégio repassou para vocês aquelas 10 perguntinhas. Por que que eu resolvi fazer essa correção hoje? Porque daqui uns dias, né, virá a nossa provinha e esses exercícios foram baseados na prova, tá? Então é só estudar direitinho a revisão. Logicamente tem que estudar o conteúdo da apostila, mas vai ajudar bastante vocês, tá? Outra coisa, eu vou fazendo a correção aqui, lendo as perguntas e discutindo discutindo aqui, falando pra vocês, na verdade, e vou mandar dentro do WebGIS todas as respostas, tá bom? Que aí assim eu achei que ficou mais fácil, porque aqui no meu quadro ficaria pequeno. Então vou mandar pra vocês lá no WebGIS. Então começando, filosofia, exercício de revisão. Então eu pedi a princípio aí algumas definições, tá? Então comecei pedindo a definição sobre o poder aquisitivo. Coloquei a resposta aqui bem simples, colocando assim na hora da prova, né? Entendendo assim, dá para tirar uma nota boa na prova. Então, ó, o poder aquisitivo refere-se propriamente à capacidade. Desculpa, poder físico. Refere-se propriamente à capacidade de movimentar ou mexer em algo. Ou seja, a pessoa que tem força, né? Força física, que consegue levantar um peso, que consegue mover um objeto, né? Porque nós estávamos estudando sobre os poderes e aqui existem, dentro do nosso material existe a definição de alguns poderes. Poder aquisitivo é a capacidade de adquirir bens para si. Ou seja, é a capacidade que a pessoa tem de comprar alguma coisa, de adquirir, né? De fazer uma troca, né? De alguma coisa, é a capacidade financeira. E o poder social seria a capacidade de agir e influenciar as pessoas na sociedade. Quem tem poder social, como eu disse para vocês, os políticos têm poder social, poder de influência, né? Os artistas, os apresentadores, né? Até os professores mesmo têm poder de influência. Então, o poder social é aquele poder que as pessoas têm a capacidade de influenciar outras pessoas. Igual a gente tá vendo, né? Nessa situação que a gente tá vivendo, a galera que trabalha aí com as redes sociais, os influenciadores, youtubers, essa galera aí tá tendo poder social, tá? Agora, na número 2, ó, explica o conceito de política segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, a política é algo natural aos seres humanos. Então, Aristóteles fala que o homem é um animal político, tá, gente? Para ele, as pessoas foram feitas para viver em sociedade, juntas. Retomando a teoria, o filósofo afirma que as ações humanas têm um propósito, um objetivo a ser alcançado. Então, gente, segundo Aristóteles, a gente tem necessidade de viver em um grupo social, tá? Em viver em conjunto. Por isso que nós somos chamados de animais políticos. Nós precisamos dessa convivência. E ele fala que essa convivência tem que ter um propósito, que é você viver bem, é você viver de forma virtuosa, é você considerar o outro, o problema do outro, tá? E não só olhar para o seu próprio umbigo. Número 3. Gente, isso aqui tá facinho, eu já coloquei no teste. Muita gente errou, muita gente acertou, então vamos prestar atenção. A gente estudou sobre o Maquiavel, né? E Maquiavel fala, gente, de 2 termos. De fortuna e virtude. Fortuna, eu coloquei aqui, ó. É aquilo que acontece de forma inesperada, né? Então foi como eu disse pra vocês, é a enchente que aconteceu em Manhuaçu, é essa pandemia que aconteceu agora, né? São fatos que não tem como a gente controlar, né? São coisas que acontecem que fogem do controle da gente. E a virtude seria o quê? A capacidade de agir adequadamente em cada situação. Foi o que eu falei pra vocês nas outras aulas. Então, por exemplo,
diante da enchente? Como que os nossos governantes agiram na nossa cidade? Eu ainda falei que eu achei que, né, a nossa prefeita agiu rapidinho, né, tentando minimizar essa situação tão difícil na época da enchente. De acordo com essa pandemia, como que os nossos governantes estão agindo, né? Eles estão agindo com sabedoria? Então, o que que acontece? A virtude seria a capacidade, a sabedoria para agir em meio à fortuna. Número 4. O que são direitos humanos? Gente, a Declaração, né, dos Direitos Humanos foi um documento que foi criado, né, para que estabelecesse, com o objetivo, né, de se estabelecer os direitos que todos os indivíduos têm simplesmente pelo fato de serem humanos. Então, gente, a Declaração dos Direitos Humanos foi um documento muito importante, né, que ele veio tentar garantir os direitos básicos de toda a população. Número 5. O que são os direitos naturais? Os direitos naturais seriam aqueles direitos básicos que você precisa para sobreviver. Tipo, comer, beber, abrigo, né? E lembrando que, uma coisa interessante, que o Estado, vamos dizer assim, que os líderes da nossa nação, né? Os líderes mundiais, eles devem tentar garantir que esses direitos naturais sejam supridos, tá? Então, eu já havia mandado um vídeo para vocês, eu falei que nem todos os países, eles são adeptos a essa declaração, né, dos direitos humanos e tal, mas é função do Estado, tá, tentar suprir todos os seus direitos naturais, ok? A número 6. Para Michel Foucault, o que é necessário para que o poder de um rei seja legitimado? Então, para Foucault, gente, o que precisa para que o rei seja, o poder dele seja legitimado é que ele seja reconhecido pelos seus súditos, que ele seja aceito. Porque, segundo Foucault, se ninguém aceitar, se ninguém reconhecer aquele sujeito como rei, ele não tem o seu poder reconhecido, tá? Então, é necessário que ele seja reconhecido como rei. 7. Os micropoderes são os pequenos poderes que cada indivíduo pode exercer. Então, o que acontece? Número 7, né, gente? Desculpa. O que acontece? Os pequenos poderes, eles podem estar relacionados, por exemplo, quando você vai a um restaurante, você solicita ao garçom, traz para mim, por favor, um refrigerante. Então, nesses pequenos aspectos, você está exercendo os micropoderes, né? Quando você solicita um favor lá, né? Quando você pede ajudante na sua casa, você faz isso para mim? Então, os micropoderes são os pequenos poderes que você exerce diariamente, tá? Quando você vai ao mercado comprar alguma coisa, que você, eu quero comprar isso aqui. Você está exercendo um micropoder. A número 9, faça um breve relato sobre a ideologia, né, a filosofia de Maquiavel. O que acontece, gente? Nós falamos muito de Nicolau Maquiavel, não descrevi aqui no material que eu vou mandar para vocês, mas vou falar um pouquinho aqui, tá? Porque essa eu quero mais ouvir a opinião de vocês mesmo. Então, Maquiavel, gente, ele falava que valia de fazer qualquer coisa para que um rei se mantesse no poder. Era melhor ele ser temido do que ele ser amado, né? Ele falava que ele tinha que parecer ser bom, mas nem sempre é necessário. Então, se tivesse que fazer alguma coisa ilegal para se manter no poder, valia, tá? Para Maquiavel. Então, tem várias características aí. Depois vocês podem ler mais o material e descrever aí na número 9. E pra gente concluindo aqui, a número 10, qual a representatividade da deusa Dike e Justitia nos dias atuais? A gente sabe, gente, que, por exemplo, a deusa Dike, né, ela tem geralmente, né, nos lugares que se referem à justiça, tem uma estátua, né, tem uma pintura dessa deusa no fórum ou em escritórios de advocacia. Por quê? Que ela está com os olhos vendados,
né? Porque significa que ela vê todas as situações da mesma forma, né? Ela não tem um olhar mais apurado para um do que para outro, né? Então, e ela segura uma balança, porque não existe dois pesos e duas medidas, as pessoas devem ser julgadas da mesma forma. Assim como na hora de punir, que seria, no caso, a espada, a punição tem que ser igual, né, para todos que estão sendo acusados, seja rico, seja pobre, seja branco, negro, seja em que situação for. Tá? Então, é por isso que, com relação à justiça, muitas vezes a gente tem a imagem da deusa de que, né, nessas repartições, nesses estabelecimentos relacionados à justiça. Gente, obrigada, tá? Espero que eu tenha esclarecido um pouco e um beijo. Tô morrendo de saudade.